Olá crianças, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Meados Históricos, o canal que apresenta a história em pequenos e deliciosos sachês. Eu sou Nicolás e nós estamos analisando a prova do Enem. Você viu no primeiro vídeo dessa playlist uma apresentação geral a respeito das competências e habilidades da prova do Enem. E agora, a gente vai analisar competência por competência, modelos de questão que você pode encontrar na sua prova. Beleza? Nessa primeira competência, nós vamos trabalhar com os elementos culturais que constituem as identidades. Essa é a competência da área 1. Como eu te disse no primeiro vídeo, a competência é um armário que tem uma porta, certo? Que dentro dele tem 5 gavetinhas. Cada gavetinha é uma das habilidades, certo? E aqui estão de novo as 5 habilidades da competência de número 1. Interpretar historicamente ou geograficamente fontes documentais acerca de aspectos da cultura, analisar a produção da memória pelas sociedades humanas, associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos, comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinados aspectos da cultura. Muito importante essa habilidade 4, ela é muito recorrente quando se trabalha com elementos culturais. E por último, identificar as manifestações ou representações da diversidade de patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades. Tá? Como isso para você significa muito pouco, eu te dei aqui da forma como você está mais acostumado a encontrar, certo? Os assuntos. O que eu posso encontrar na prova de história do Enem que faça referência a essa competência número 1? Primeiro, questões sobre história e memória, certo? Questões a respeito da teoria da história, da construção da ciência histórica ou da construção da memória. Memória, lembrando que ela é mais afetiva. Memória está vinculada aos sentimentos humanos relacionados a determinado momento, a determinado fato. Sim, como parte dessa construção da memória, a questão dos símbolos nacionais. Símbolos nacionais como elementos que constituem inclusive uma identidade nacional, que é um dos focos. Quando a gente fala de cultura, a gente fala de identidade, aquilo que nos define como nós, e alteridade, aquilo que nos diferencia do outro. E por último, é bastante comum questões que tratem a respeito de encontros culturais, choques de culturas. E aí a gente pode pensar nas cruzadas, a gente pode pensar na chegada dos europeus na América, a gente pode pensar na questão do imperialismo europeu na África e na Ásia. Só que cuidado, dentro dessa competência, a lógica vai ser a visão etnocêntrica, a lógica vai ser a questão da ideia de uma superioridade cultural de determinado povo em relação ao outro. Tá? Esses são os grandes eixos, as grandes linhas de questões a respeito dessa primeira competência. E eu separei aqui para você 3 questões para te mostrar essa competência. Primeiro, uma questão do Enem de 2016 que vai trabalhar justamente com aquela habilidade de comparação a respeito de elementos culturais. 2 textos, certo? Que vão trazer pontos de vista diferentes a respeito de um assunto relacionado à cultura. Eu vou te dar uma informação ruim e uma informação boa ao mesmo tempo quando você encontra a questão com 2 textos, tá? Primeiro, a informação ruim. Você vai ter que ler os textos. Sempre que você encontrar uma questão com 2 textos, não terá como fugir deles. Você vai precisar lê-los, porque a questão vai exigir uma comparação ou, no mínimo, uma relação entre eles. Mas te dou uma informação boa. Quando aparecem 2 textos, invariavelmente a resposta está onde? No texto. Então, são questões que exigem pouco repertório, mas exigem uma capacidade de leitura um pouco maior. Tá? Olha o enunciado. Ao comparar os textos, a forma de designação dos grupos nativos pelos europeus durante o período analisado são reveladoras da ou do que. Tá? Primeiro texto. Documentos do século XVI algumas vezes se referem aos habitantes indígenas como os Brasis ou gente Brasília, e ocasionalmente no século XVII o termo brasileiro era a eles aplicado, mas as referências ao status econômico e jurídico desses eram muito populares. Assim, os termos negro da terra e índios eram utilizados com mais frequência do que qualquer outro. E aí vem o texto 2 dizendo: índio é um conceito construído no processo de conquista da América pelos europeus, desinteressados pela diversidade cultural, imbuídos de forte preconceito para com o outro, o indivíduo de outras culturas, espanhóis, portugueses, franceses e anglo-saxões, terminaram por denominar da mesma forma povos tão díspares quanto tupinambás e astecas.
Repare que o conhecimento histórico que você precisa ter para resolver essa questão é bastante limitado. Você não precisa ser um grande conhecedor da América ou do Brasil colonial para resolver essa questão. É mais importante que você perceba que a questão está discutindo uma nomenclatura que a história utilizou para se referir aos habitantes pré-colombianos e pré-cabralinos. Principalmente, ela está questionando, está ressignificando e problematizando, talvez essa seja a palavra mais correta, problematizando o conceito de índio, certo? Por quê? Porque configura uma visão etnocêntrica, configura uma visão que traz uma ideia de superioridade europeia. Sim, isso não tem nada a ver com uma concepção idealizada do território. A gente não está idealizando, muito pelo contrário, estamos falando mal de alguém, então não há uma idealização do território, certo? Percepção corrente de uma ancestralidade comum nas populações ameríndias, exatamente o oposto do que o texto 2 fala. São povos completamente diferentes, ele chama de díspares, certo? Compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados. Tem um potencial altíssimo, a ideia de uma superioridade cultural europeia em relação ao nativo. Transposição direta das categorias originadas no imaginário medieval. Mano do céu, se na Idade Média conseguiam imaginar coisas que eles nunca viram e que eles só encontrariam alguns séculos depois, os caras têm uma bola de cristal que funciona maravilhosamente bem. Tem nada a ver. Totalmente Jesus de bicicleta, alternativa D. A alternativa E fala de uma visão utópica, configurada a partir de fantasias de riqueza. Em que lugar do texto fala de fantasias de riqueza? Portanto, a única alternativa possível é a alternativa C, de coxinha com catupiry. E se você está com fome, eu sugiro que você pare antes de continuar assistindo essa sequência de vídeos, porque você vai ver um monte de comidas por aqui. Certo? Alternativa certa, alternativa C, de coxinha com catupiry. Tá? Importante dessa questão, conhecimento histórico, pouco. O que você precisava era leitura e perceber que há uma visão negativa a respeito dos povos da América. Segunda questão, Enem 2017, certo? Olha como a gente vai mudar completamente de pato para ganso e continuamos falando de cultura. No processo de transição para a República, a narrativa machadiana sobre a Inconfidência Mineira associa. E aí você lê o enunciado e você começa a entrar em parafusos. Fala, mano, pera, Machado de Assis na prova de história. Sim, a prova do Enem não é uma prova separada por matérias, é uma prova por área de conhecimento e que vai prezar pela interdisciplinaridade. Nesse caso, ela encosta na literatura. Segundo ponto, ele fala na transição para a República e fala da Inconfidência Mineira. Perceba como a prova não está preocupada com cronologia, certo? E é uma questão bastante atemporal, ou melhor, que liga, que correlaciona temporalidades diferentes, que vai usar a proclamação da República num diálogo lá com o período colonial para falar da Inconfidência Mineira e tentar estabelecer uma relação entre eles, tá? E aí vem o texto e diz: o Instituto Popular, de acordo com o exame da razão, fez da figura do Alferes Xavier o principal dos inconfidentes para... Quem é o Alferes Xavier? Joaquim José da Silva Xavier. Quem é esse cara? Esse cara é o que a gente conhece como Tiradentes, tá? E colocou seus parceiros à meia ração da glória. Merecem de certo a nossa estima aqueles outros, eram patriotas, mas o que se ofereceu a carregar com os pecadores de Israel, o que chorou de alegria quando viu comutada a pena de morte dos seus companheiros, pena que só ia ser executada nele, ou enforcado, ou esquartejado, ou decapitado. Esse tem de receber o prêmio na proporção do martírio e ganhar por todos, visto que pagou por todos. Perceba como o Machado de Assis está fazendo uma intertextualidade bastante profunda com a imagem do Tiradentes, porque ele está falando do Alferes Xavier do Tiradentes numa perspectiva quase bíblica, o que sofreu por todos, o que se colocou no lugar de todos, o que morreu por todos. Sim? E aí você vai lembrar daquelas imagens que com certeza você viu de Tiradentes esquartejado numa posição muito próxima de Jesus Cristo. É isso que está aparecendo no texto, essa imagem que o texto está trazendo a respeito de Tiradentes.
Mas aí você vai me dizer, Nicolás, mas o que isso tem a ver com a República? Aqui o repertório ajudava. A República, ela nasce de um golpe que precisava ser legitimado. Como legitimar isso? Criando a imagem de um herói que morreu pela República. E aí a figura de Tiradentes, ela é muito importante, certo? E aí ele te pergunta qual é a associação. Olha a alternativa A: redenção cristã e cultura cívica, altíssimo potencial, certo? O cara que morreu pelos pecados, o cara que morreu pela República e ao mesmo tempo a construção de um civismo, de uma ideia de nação, de um elemento de identidade nacional. E aí eu te pergunto, era uma questão de Inconfidência Mineira? Não. Era uma questão de proclamação da República? Talvez. Era uma questão de Tiradentes? De jeito nenhum. Era uma questão do uso do herói como forma de construir uma cultura nacional. E é por isso que a alternativa certa é a alternativa A de hambúrguer. Professor, mas hambúrguer é com H. Eu sei, mas o hambúrguer é meu. Eu como do jeito que eu quero, com H, sem H, não sofre com isso não. Certo? Veneração aos santos e radicalismo militar. Tiradentes era radical, não tem nada a ver. Certo? Apologia aos protestantes. Tiradentes virou crente agora? Acho que não. Tradição messiânica, até aí poderia ser. Agora, uma tendência regionalista, não, porque Tiradentes é o herói nacional. E por último, uma representação eclesiástica. Eclesiástico é da igreja. Fala, ok, vai. Agora, dogmatismo ideológico não tem absolutamente nada a ver. Por isso, a alternativa certa é a alternativa A. Uma das características mais legais dessa primeira competência do Enem em que ela vai apresentar aquelas questões que vão virar piada depois e vão virar hashtag aprendi no Enem. Por exemplo, essa questão aqui também do Enem 2017, falando do processo de transição para a modernidade, falando do uso do objeto descrito. E aí você lê o texto e você vai pensar em formas alternativas de se matar. Falar, por que diabo deveria saber por que os malucos usavam garfo na Idade Moderna? Quer ver? O garfo muito grande, com 2 dentes, que era usado para servir as carnes aos convidados, é antigo, mas não o garfo individual. Este data mais ou menos do século XVI e difundiu-se a partir de Veneza e da Itália em geral, mas com lentidão. O uso só se generalizaria por volta de 1750. E aí você vai me perguntar, Nicolás, mas por que eu tenho que saber quando surgiu o garfo? Eu deveria me preparar para uma questão que fala de garfo? Eu nunca na vida aprendi a usar garfo e aprendi por que os caras... Calma! Perceba que a questão não quer saber do garfo. A questão quer saber a respeito do uso do garfo como um hábito de um povo. Hábito, cultura. Competência 1. Certo? Perceba como, e tem mais de uma questão do Enem falando disso, tem questões de vários anos do Enem falando desses hábitos. O que acontece? A idade moderna, e aí a referência está no texto quando ele fala do século XVI, é a idade da emergência da ideia de etiqueta. Etiqueta é aquele comportamento social. Aí você vai lembrar da sua mãe, certo? Quando você era uma pobre criança inocente, começou a frequentar a casa dos seus amiguinhos e de repente você estava na sua casa e fazia uma porqueira na mesa. A sua mãe olhava na tua cara e falava, é isso que você faz na casa dos outros? Você quer me matar de vergonha? Você quer que falem que você não tem mãe? Como assim você fez isso? Sabe por quê? Isso é etiqueta, é comportamento social. Essa noção é uma noção do século XVI, é uma noção da idade moderna, é uma noção da sociedade de corte. A nobreza precisava criar hábitos de distinção social, porque ela estava ao redor do rei. Um desses hábitos era o uso do garfo. E a burguesia, que tentava imitar esses hábitos da nobreza, começa a incorporar práticas como o uso do garfo. Nossa, Nicolás, como que eu ia lembrar disso? Não, estou te contando, mas repare que você não precisava saber, porque ele te fala a respeito da difusão do uso do garfo. Isso não é uma introdução de uma medida sanitária. Tudo bem? Não é que usava o garfo para não comer com a mão. O texto não te disse isso. Isso não é ampliação das refeições familiares. Não tem nada a ver comer com garfo ou sem garfo com o ambiente familiar. Você pode comer em família com a mão, com garfo, dá na mesma.
Valorização da cultura renascentista. O Renascimento não se caracterizou pelo uso do garfo, isso não é Renascimento, tá? E incorporação do comportamento laico, em momento nenhum comer com o garfo significa romper com a igreja. Então, a única alternativa possível, a alternativa certa, a alternativa de açaí, também conhecido como terra doce. Tudo bem? Eu te mostrei 3 questões a respeito dessa competência 1, porque o importante aqui não é a competência, não são os assuntos, é que você perceba que ele pode te perguntar a respeito de qualquer elemento cultural. E é sempre importante que você pense isso. Cultura é um hábito, cultura é aquilo que identifica, cultura é aquilo que diferencia. E a história é cheia de choques culturais. A cultura foi um elemento de dominação. Pronto, se você tiver essa ideia na cabeça, você responde toda e qualquer questão a respeito de cultura. Beleza? Tchau, tchau, obrigado. Até o próximo vídeo.